Agora você tocou no assunto do nosso programa de hoje, força, Isso. fortaleza. As pessoas associam a fortaleza a você ter força, mas me parece uma associação bastante genérica e superficial. Por quê? Porque hoje, eu falava com você antes do programa, você entra no Instagram, o que mais tem de propaganda ali é de personal trainer convidando os caras, os homens principalmente, a terem a sua barriga tanquinho, terem o seu corpo forte, desenvolver músculos, etc. E as academias nunca estiveram tão cheias como nos dias de hoje. Você encontra homens fortes, bem definidos no corpo. Mas ao mesmo tempo, se a gente olha essa geração, nunca houve uma geração tão fraca de caráter como esta geração nossa de hoje. O que que causa essa discrepância, Taiguara? Você consegue dizer para nós? É curioso realmente como a. Porque veja, a mentira ela é uma fixação, né, em algo paralelo à verdade. Né? Então, esse algo paralelo pode ser inclusive uma parte da verdade que em outro contexto se torna falseado. E é exatamente o que acontece com essa questão da força. Porque as pessoas começam a se focar apenas no critério externo da coisa e esquecem do que é a origem da força. Não é incomum, né, quem frequenta a academia, e eu já frequentei muito, no passado frequentei mais do que hoje, né, hoje não sou um exemplo desse princípio, mas quem frequenta academia não é incomum você ver o tipo de conversa que rola ali. Então, Sim. você vê o pessoal lá, bombadão e etc. Mas um temor tremendo de assumir qualquer responsabilidade na vida. Sim. Eu já vi isso. Eu já vi essas conversas. Né? A ponto de que quando você fala num casamento, ou quando você aparece com uma aliança de noivado, né? As pessoas, eles já olham assim, os amigos de academia já olham assim, faz, pô, vai se game over, né? Vai se amarrar. E aí Sim. quando você eleva aquele ideal, a pessoa diz que você tá louco, que isso é loucura, que isso é um medo tremendo de assumir a responsabilidade na vida. Isso é força? Não é. Não tem a força nem para enfrentar a si próprio, não tem a força para enfrentar responsabilidades que todos temos de enfrentar. Prefere viver numa simulação de si mesmo e aí se acha forte. É forte, mas não é gente. Uhum. Né? Não é gente. Não aprendeu o que compõe o ser humano de fato. O que compõe o ser humano de fato? As responsabilidades que ele consegue assumir no ponto mais alto do seu caráter diante da verdade, que é Deus. Então, isso é a natureza do homem enquanto vivida corretamente, enquanto assumida por ele mesmo. Não é? Mas o que acontece hoje não é isso, são fixações parciais. É a mesma coisa que se faz, por exemplo, com o amor. Uhum. O amor hoje se tornou um sentimentalismo, justifica tudo. Tudo se faz por amor. Não é? Perdeu essa noção do que é o amor em verdade. São fixações em vidas parciais, em simulações daquilo que deveria ser o sentido genuíno da coisa. Então, se você tem toda a força física do mundo, mas não é capaz de ajudar seu pai e sua mãe, mas não é capaz de pagar suas próprias contas, né, de lutar por isso, então tem muita gente que não quer sair de casa, não quer trabalhar, por exemplo. Não é ficar lá explorando o pai e a mãe. Homens, Sim. né, homens fortes, bombadões de academia, aí fica lá explorando o pai e a mãe porque não quer casar. Né? Não quer Sim. casar, não quer tem um morre de medo de De ter- pensar na perspectiva de ter um filho, aí vai em busca só de prazeres fáceis, etc. Isso é força? Não é.